A chuva veio primeiro como aviso, um tamborilar insistente nas telhas de barro, depois como uma cortina grossa que encobriu a lua e o resto do mundo. Na casa grande, as velas tremeluziam, lançando sombras alongadas sobre móveis de jacarandá polido, e o cheiro do café recém-passado misturava-se à umidade do ar. Lá fora, as mangueiras curvavam-se como quem se curva ao peso do tempo. Lá dentro, o salão cheirava a linimento, renda e autoridade. 5 silhuetas alinhadas numa fileira de linho branco. Camisolas que, aos olhos de quem esperava, eram quase uniformes, mas que, para quem observava de perto, carregavam a história de cada corpo. Eram as filhas de Dona Eulália. Mariana, a mais nova, com olhos que pareciam sempre procurar um canto seguro. Beatriz, nervosa e calculista. Teresa, de queixo erguido e temperamento pronto para combate. Júlia, que sabia como se adequar ao mundo para que o mundo a aceitasse. E Clara, a primogênita, que passara a vida inteira como se fosse uma espécie de sombra, vista apenas para servir, silenciada por educação e hábito, mas não por vontade. Clara carregava nos ombros uma reserva calma, um olhar que gravava detalhes que os outros não viam, manchas nas paredes, a inclinação de uma linha de mão, o som de uma palavra antes de ser dita. Dona Eulália entrou como sempre. Passos contidos, vestes escuras impecáveis, a cabeça erguida por uma razão que não cabia inteiramente na velhice. Era viúva do antigo barão, e a casa ainda tinha o peso do nome que ela mantinha com zelo. Naquele salão, a autoridade estava tatuada em cada móvel, em cada retrato de família, mas também na ponta das palavras que ela proferia. A tormenta do lado de fora parecia harmonizar-se com a tensão interna. A chuva batia nas janelas como se quisesse apagar memórias, e Eulália escolheu aquela noite para impor um novo decreto. A vida segue, disse ela sem rodeios, enquanto as filhas trocavam olhares. Mas uma casa que não tem herdeiro é uma casa que lentamente murcha. Não posso permitir que o nosso sangue se disperse pelo vento. Há dinheiro, há legitimidade a cuidar. Há, sobretudo, a ordem das coisas. Houve um silêncio que pesou como chumbo. As jovens sabiam, sem que fosse preciso explicar, qual era a ordem velada que rondava casas grandes quando o patriarca partia. A família precisava de continuidade, um nome, homens para manter propriedades. Eulália, com sua voz de comando, trouxe à sala o capataz e, com ele, o nome que pendurava-se no destino daquela noite: Cato. Quando a porta principal rangeu ao abrir, o vento soprou uma fileira de velas, e Cato entrou como se carregasse consigo o cheiro do ferro e da fuligem. Era homem de poucos gestos, ombro largo, mãos que pareciam ter memórias de cada ferramenta tocada. Havia nele algo que desmentia sua condição de outrora, um recato que vinha da sobrevivência e uma maneira de olhar que guardava um mundo. Cato havia sido escravo, havia sido lido como resultado de uma lei do costume, mas também era ferreiro, e mais do que isso, homem que aprendeu a ler às escondidas, que lia cartas e cadernos com cuidado de quem recolhe sementes. Esse detalhe lhe dava um outro peso, de estratégia e de sonho. Dona Eulália não se deu ao trabalho de esconder o que queria. Ordenou que Cato assegurasse um herdeiro entre as filhas. Falou como se fosse um expediente administrativo. Escolher, cumprir, resolver. Para ela, tratava-se de preservar a família. Para as filhas era uma exposição, uma forma moderna de comércio íntimo, e para Cato era um insulto que retomava em outra face a velha lógica da propriedade. Os olhos das irmãs oscilaram entre o horror e a resignação. Algumas, como Júlia, mostraram o rosto de quem aprendera a negociar pequenos espaços de liberdade. Outras, como Teresa, enrugaram a boca em repulsa. Clara inclinou-se apenas o suficiente para não demonstrar surpresa. Haveria sempre ordens na casa, mas naquela noite havia também uma fissura aberta, um pedido que punha todos em posição de escolha. E no meio daquela exposição, foi preciso nomear quem, entre as 5, assumiria o peso. Cato permaneceu em silêncio até que Eulália o chamasse pelo nome, com a mesma frieza com que listaria um inventário. A posição a ele oferecida era clara e humilhante. Coube-lhe escolher uma das filhas
para cumprir o desejo da matriarca. Era um poder pequeno e, ao mesmo tempo, letal. Naquelas mãos descansava a vida de uma mulher. Escolher significava, para qualquer um de fora, ocupar um espaço de moralidade incerta. Recusar-se seria abrir espaço para punições. Cato viu Clara. Não foi uma escolha leviana. Ele havia observado a jovem sem alarde. Como ela fazia as camas, como arrumava as roupas, como deixava a voz baixa quando passava pela casa. Havia nela mais do que docilidade. Havia uma vontade estranha, difícil de nomear, que parecia recusar as molduras que lhe eram dadas. Cato escolheu, com a voz medida, citando o nome que já estava escrito em seus pensamentos. Clara. A frase foi curta. Eulália fez uma careta, que podia ser confundida com alívio ou aprovação. Os outros rostos endureceram. Clara ergueu os olhos num gesto lento, como se tivesse sido acordada por um vento que atravessara seu sono. Ao ouvir o próprio nome sair de lábios que lhe eram estranhos, sentiu uma onda de coisa mista, medo pela escolha que agora recaía sobre si e curiosidade por saber que espécie de contrato lhe seria imposto. Houve quem murmurasse, quem escondesse a face, quem ouvira o nome de Clara como se fosse um selo de condenação. Mas antes que se formasse um coro de protestos, Eulália fez-se ainda mais dura para que a decisão ficasse definitivamente consolidada. A ordem está dada, disse com mão firme. Cato, cumpra, e que não haja interferências. Quero um menino. Quero algo que leve adiante o nosso nome. O desejo explícito por um herdeiro varão acrescentou ao ar um peso de urgência e brutalidade ancestral. Não era apenas a continuação de um sobrenome. Era a manutenção de status, alianças, aparelhamento da propriedade. Para as irmãs, a ordem era uma humilhação. Para Clara, um convite à ação, ainda que revestida de coação. Antes que a casa afundasse de vez em seu próprio constrangimento, uma frase escapou da boca de Clara, como quem fala para si e para uma plateia invisível ao mesmo tempo. Não foi uma promessa vazia, nem tampouco um pedido. Era uma afirmação que soou estranha, e por isso potente. Vou engravidar pelo menos uma. A sentença pousou no salão, com o peso de uma pedra lançada num lago. Alguns riram nervosamente. Outros acharam a frase perigosamente subversiva. Clara não estava prometendo apenas a Eulália. Ela estava nomeando para si um instrumento de poder, a maternidade como moeda, a própria carne como tabuleiro de jogo, onde se poderia negociar a liberdade. A assertividade da frase mostrou que, mesmo no meio do ardil da casa grande, uma mulher podia escolher um caminho que a tornasse menos invisível. Foi naquele instante, enquanto as janelas rebateavam com a chuva, que o primeiro CTA da noite se fez necessário, não para as personagens, mas para quem ouvia a história. Se você quer ouvir mais sobre as contradições e sobre as tramas do Brasil imperial, permaneça. Há muitos outros corpos e segredos nesta casa que ainda precisam ser escutados. A escolha foi levada para o quarto dos fundos. Cato caminhou por corredores que conhecia pelos cheiros. Inovação do carvão da forja, madeira recém-cortada, papel fumegante de notícias que ele lera às escondidas. Clara seguiu com passos contidos, cada um medido, como quem tenta não despertar lembranças. A casa grande por fora tão grandiosa tinha nos seus recantos a mesma intimidade que se doseia com o silêncio de sempre. O quarto dos fundos não era um aposento de afeto. Era pequeno, com uma janela que dava para o quintal, e lar de uma mobília que parecia ter sido recolhida dos restos da casa. Havia ali o eco de conversas sussurradas, de lençóis que guardavam o calor de outros corpos, de objetos que mudavam de dono ao longo das mãos. Quando a porta se fechou, a chuva foi apenas som de fundo, e o mundo reduziu-se ao encontro entre dois seres tratados pela história de maneiras diferentes. Cato sentou-se à beira da cama. Clara ficou em pé, as mãos unidas por hábito, mas também por tensão. Por alguns instantes, nenhum dos dois falou. A intimidade não nasceu de repente, foi se formando como as chamas que Cato construía em sua forja. Camada sobre camada, cuidado sobre cuidado. Ele tinha consciência da disparidade das posições. Sabia que sua escolha não apagava o fato de que fora chamado para cumprir um dever.
Sabia que o consentimento podia ser duvidoso quando ecoava sob ordens alheias. Sabia, sobretudo, que a noite era menos sobre obrigação e mais sobre possibilidade. Não vim para... começou Cato, interrompendo-se ao notar que qualquer frase começada com a palavra não soaria ainda mais pesada. Vim porque prefiro que isso aconteça com quem eu acredito que possa tornar as coisas menos cruéis. Não por dever, mas por respeito. Era uma fala simples, quase rústica, e a sinceridade dela desconcertou Clara. Ele não ofereceu a ela promessas impossíveis de redenção. Ofereceu sim a sua atenção, a possibilidade de tornar aquilo menos uma violência e mais um pacto entre dois que, por sorte ou por astúcia, podiam escolher alguma forma de humanidade no meio de um processo desumanizador. Clara sentiu-se estranhamente empoderada e fragilizada ao mesmo tempo. Essa ambivalência seria uma companhia constante nos próximos dias, um estado em que liberdade e coação se tocavam como dois campos magnéticos que não se anulavam. Decidiu então que falaria de forma direta, não se deixando reduzir à silenciosa peça de negociação da família. Se for para acontecer, que seja por minha vontade também, disse ela. Não quero que pense que aceitei por medo, mas também não sei se a vida me deu outra saída. Posso transformar isso em algo. Era a primeira vez que ela verbalizava a ideia que havia permanecido oculta na frase dita no salão. A maternidade como estratégia, e ao dizer aquilo, Clara não estava apenas aceitando o que lhe era imposto. Estava, em certa medida, declarando que faria daquilo um mecanismo de negociação. Era uma escolha que carregava tanto o cheiro da sobrevivência quanto o desejo por nomes, por registros, por um futuro que se inscrevesse em papéis, e não apenas em histórias murmuradas. Cato ouviu com atenção. Revelou então, em pequena narrativa, partes do próprio passado que explicavam sua maneira de enxergar o mundo. Falou do navio que o trouxera, da primeira noite ao desembarcar, do som das correntes e do gosto amargo do sal. Contou com peculiar moderação como aprendera as letras. Um dia, o barão lhe pedira que copiasse o catálogo de ferramentas. Outro dia, encontrou um caderno com poesias e memorizou um verso. Mais tarde, a curiosidade se tornou prática, e ele trocava horas de trabalho por letras. O saber para Cato fora uma janela, e com esse saber veio também um projeto: juntar moedas, negociar com mercadores, trocar peças feitas por suas mãos por possibilidade de uma alforria. Não é simples, avisou. Ainda há contas, há homens que pensam que podem dispor de você como se fosse móvel. Mas eu poupo. Tenho clientes fora da fazenda. Se comprarmos o papel certo, se a soma for feita com cuidado, talvez haja caminho. Na descrição do passado de Cato, havia um olhar que transmutava dor em cálculo. A história dele trouxe à tona a questão da economia da liberdade. A ideia de que a pessoa poderia ser comprada de volta era uma ironia cruel, mas também uma engrenagem que alguns como Cato aprenderam a usar. Ele não prometeu milagres, prometeu esforço, falou de contas, de pequenos contratos e de uma lista de credores que poderia ser persuadida. Clara, ao ouvir, entendeu que a gravidez poderia ser mais do que um acontecimento privado. Era uma ferramenta, e ao enunciar a frase que repetira antes, não a fez com amargura, mas com firmeza. A maternidade como ação política. Os dois conversaram ainda sobre os limites do que fariam juntos. Havia, no fundo das palavras, a tensão de poder. Cato sabia que não poderia apagar o passado de Clara, nem poderia transformar em consentimento absoluto um gesto que começara enredado em ordens. Clara, por sua vez, buscava a possibilidade de transformar o gesto em documento do que ela fora capaz de decidir. A intimidade que se formou naquela noite foi marcada por toques contidos, olhares que diziam mais do que as palavras, e por um respeito mútuo que, embora nascido de uma situação injusta, tentou não se render à injustiça. Houve carícias, sim, mas contidas. Houve um cuidado com a respiração, com a distância, com o consentimento que se renovava a cada pequeno gesto. Não se tratou de dança romântica. Tratou-se de dois seres que, diante de uma máquina maior que eles, forjaram um pacto de humanidade. Cenas de afeto foram intercaladas por interjeições sobre como seria a vida dali por diante. Clara confessou medos que guardara, o medo de perder Cato,
o medo de que o filho fosse usado contra ela, o medo de que seu nome fosse apagado. Cato, com paciência de ferreiro, disse que existiam formas concretas de transformar a gestação em alavanca. Registros, testemunhas discretas, contatos na vila, onde poderia haver um notário que, por dinheiro, prepararia papéis. Ele já poupava cédulas. Havia possivelmente simpatizantes, mercadores, antigos homens da forja, pessoas que não se beneficiavam com a manutenção da velha ordem e que aceitariam, por algum preço, negociar documentos. Quando as horas se alongaram, os dois saíram para a varanda. A chuva havia amainado e a noite, apesar de abafada, estava mais clara. Lá fora, o mundo parecia menos ameaçador. Era possível ouvir o murmúrio de passos de serventes no pátio e o canto ocasional de uma coruja em algum galho. Clara, ainda com a respiração pesada, olhou para Cato como se buscasse confirmar que aquilo não era uma ilusão. «Não quero que pense que te uso», disse ela com firmeza. «Mas também não me engano. Se é para que esse filho altere o curso das coisas, então que assim seja. Na verdade...» Fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. «Vou engravidar pelo menos uma vez. Se for preciso, que seja a primeira que conte». A repetição da frase já não soou como desafio vago, soou como estratégia. A expressão carregava determinação. Havia nela o brilho de alguém que decidira correr um risco calculado. Clara sabia que aquilo poderia ser a porta para a alforria, para uma negociação com a própria mãe. Sabia também que teria de navegar por águas traiçoeiras, por naturais oposição e por vergonha pública, mas já havia firmado o passo. Cato, por sua parte, fechou os olhos por um instante, como quem consulta um mapa interior. Sabia que havia implicações práticas. Se o menino nascesse, seria preciso registrá-lo, talvez criar alguma manobra legal, talvez comprar o papel, ou, ao menos, assegurar que o barão morto não deixasse heranças que pudessem anular acordos. As leis e os costumes do tempo não eram amistosos, mas havia margem para barganha dentro do próprio coração humano e corrosões que o dinheiro não podia comprar. A possibilidade de que as filhas, confrontadas com o custo moral de expulsar uma de suas próprias, tomassem partido, era real. Ainda naquela noite, Cato contou sobre pequenas fendas que encontrara no sistema, um tabelião mais aberto em Santos, um mercador que aceitava cumprir ordens sob a mesa, um capataz com família e com dívidas que o deixavam vulnerável a argumentos financeiros. Ele traçou um esqueleto de plano: economizar, negociar uma carta de alforria por quantia fixa, reunir testemunhas, obter um documento que assegurasse que o homem seria livre e reconhecido perante a lei local. Era um plano prático, econômico e, apesar de tudo, dependente do risco. Nos dias seguintes, a casa teve movimentos novos. Clara redescobriu o mundo como uma tapeçaria de ritmos, o som do moinho, os passos no celeiro, as vozes que se elevavam nas quintas ao redor. As irmãs, cada uma à sua maneira, reagiam ao que havia acontecido. Mariana encolhia-se, silenciosa, e procurava nas paredes desenhos que ninguém mais via. Beatriz começou a sondar comportamentos, como se avaliasse um mercado. Teresa ficou fria, mas houve dias em que foi até Clara com olhares que sugeriam uma aliança não declarada. Júlia, mais pragmática, passou a medir o risco de se alinhar à mãe. E Dona Eulália, por sua parte, manteve a postura dura, mas havia momentos em que o rosto se desgastava. Não completamente por remorso, mas por cálculo social. Porque um escândalo doméstico podia corroer reputações e arrastar para baixo toda uma genealogia. Cato voltou à forja como se cada martelada levasse consigo o peso de um futuro. Seus dias passaram a ser divididos entre cumprir ordens e poupar. Trabalhou para vizinhos, fez peças que vendia na feira distante, guardou moedas com o cuidado de quem sabe que uma soma pequena, somada ao tempo, pode comprar grandeza. À noite, ele ensinava para si mesmos os números nas cadernetas, fazia contas, calculava juros, imaginava caminhos. Houve também flashbacks, que como lâminas cortaram o presente. Lembranças do navio, do barulho do aço no convés, de homens que não choravam diante do frio.
memórias de um mestre que lhe dera um livro por acaso, e com ele a descoberta de palavras que antes não existiam. Esses momentos não eram mera nostalgia, serviam de combustível para a razão de Cato. Ele aprendeu a ler o mundo como quem lê um contrato mal redigido. Aprendeu a identificar onde a lei era forte e onde havia brechas, não por idealismo, mas por necessidade. O tempo começou a pressionar. A possibilidade de gravidez trouxe, além de medo, uma pressa. Clara passou a tomar cuidado com a rotina do corpo, a medir os sinais, a esconder os pequenos enjoos e a normatizar a história para que nada na casa soasse suspeito. Havia um jogo de olhares e de silêncio. Algumas perguntas não eram formuladas. As respostas, quando surgiam, vinham por gestos apenas. Cato, por sua vez, alternava entre furtos de afeto e planos práticos. Às vezes, ele chegava com um saco de moedas e um sorriso envergonhado. Noutras, com a seriedade de quem antevia tempestades maiores do que as janelas poderiam suportar. Em uma dessas manhãs, enquanto o sol limpava as gotas das folhas, Clara encontrou no terreiro uma carta dobrada que não tinha visto antes. Era um recado de um homem em Santos, um conhecido de Cato, que dizia algo vago sobre um tabelião acessível e sobre a necessidade de se pagar uma quantia para que as formalidades fossem cumpridas. A presença daquela carta provava que Cato já movia as peças. Clara sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. As coisas deslizaram de um plano íntimo para um plano público, e com isso o risco aumentava. Houve um dia em que a presença de outras pessoas na casa começou a fechar-se como pinças. O capataz observava com uma mistura de curiosidade e medo. Os criados cochichavam e cruzavam o pátio em passos que tentavam mais disfarçar do que ocultar seu interesse. A notícia era um animal pequeno que corria por campos. Cedo ou tarde, tocaria o terreno. Nesse clima, Clara decidiu que não fugiria. A ideia de partida parecia tão etérea quanto as nuvens que cruzavam a barranca. Quem fugira deixava para trás um campo minado social e talvez um filho arrancado de sua mãe. Ela preferia a negociação. Queria, sobretudo, que o filho fosse um elo com um mundo que ela mesma pudesse escolher. No entanto, Clara não imaginava que a notícia de sua gravidez pudesse transformar os acordos familiares em armas. Dona Eulália, ao saber, poderia considerar vender Cato direto ao mercado como resposta à perda de controle. As possibilidades eram várias, e nenhuma delas pacífica. A violência estrutural permanecia latente. As correntes, mesmo simbolicamente, não eram quebradas por um gesto de revolta. Era preciso habilidade, e aquela habilidade vinha do amor, do cálculo e da coragem do que se arriscava. A noite seguinte foi marcada por uma conversa mais dura entre mãe e filha. Eulália, não cega para os cálculos do mundo, veio com um discurso afiado. Dizia que a família devia ser preservada, que não haveria espaço para escândalos, que a honra precisava ser limpa por soluções que não envergonhassem o sobrenome. Propôs vender Cato antes que a notícia se espalhasse, como quem corta um membro doente para proteger o corpo. A crueldade da proposta fez Clara sentir o chão sumir debaixo dos pés. Havia, nessa lógica, o primado daquilo que se mantém a qualquer custo. Clara, porém, não se deixou intimidar. Reuniu as irmãs em segredo. Falou com voz firme, explicando o que planejara. Usar o bebê como argumento público, não como chantagem mesquinha, mas como prova de que a expulsão de um pai significaria expor a família ao ridículo e à fragmentação. Propôs que, se houvesse coesão entre as irmãs, se elas se dispusessem a testemunhar, a situação se transformaria numa negociação de honra. Os riscos eram enormes, mas havia também uma força na união feminina que não podia ser desprezada. Algumas aceitaram prontamente, outras vacilaram. Teresa, a mais irredutível, inicialmente recusou-se a alinhar-se, mas no olhar que trocou com Clara havia uma semente de dúvida. Beatriz, sempre atenta às vantagens, mediu as possibilidades. Júlia, prática, checou como aquilo poderia ser transformado em passos que preservassem a reputação. Mariana, a mais jovem, chorou e calou-se, como se soubesse que o futuro dela dependia da escolha das mais velhas. Enquanto isso,
Cato continuava a forjar não só objetos, mas destinos. Recebeu visitas discretas, homens de fora que traziam moedas e promessas vagas. Uma noite, ao voltar para a casa, encontrou um pequeno maço de papéis escondido no forro de sua camisa. Uma nota promissória, um esboço de contrato. A realidade do plano tangibilizava-se em letras e números. Havia nesses papéis algo que transformava a utopia em possibilidade. O clima, porém, tornava-se tenso como corda esticada. Em todas as pequenas coisas, no olhar mais longo do capataz, no cochicho dos criados, na face de Dona Eulália quando discutia os termos com homens que traziam cifras, havia uma ameaça de ruína. Qualquer movimento brusco poderia reverter a frágil negociação em catástrofe. Foi então que, numa tarde de vento que varria as folhas de manga, Clara e Cato fizeram um pacto final. Não fugiriam, pelo menos por hora. Iriam usar aquilo que se tinha, a criança por nascer, para negociar por reconhecimento e pela carta de liberdade. Eles traçaram um cronograma. Cato continuaria a poupar. Clara reuniria as irmãs. Procurariam testemunhas discretas. Talvez, se necessário, exporiam a situação para que o risco reputacional desse forças às suas reivindicações. Era um jogo de paciência e ardil. Quando a porta do quarto se fechou naquela noite, Clara deixou escapar um suspiro que não era nem inteiramente alívio, nem apenas medo. Olhou para o luar que atravessava as frestas e, com uma voz que foi quase um segredo, repetiu a si mesma e ao vento a sentença que agora era lema. Vou engravidar pelo menos uma. A frase repetida virou juramento e estratégia. No silêncio que se seguiu, a casa grande parecia segurar a respiração, como se esperasse para ver que face tomaria a história. Cato, com as mãos ainda marcadas pela fuligem, tomou a mão de Clara como quem sela um acordo que o mundo poderia eventualmente reconhecer. Nas horas que se seguiram, prepararam o terreno, pequenos acertos com o capataz. Um pagamento adiado, palavras amenas ditas na hora incerta, uma troca de olhares com mercadores que podiam fechar um contrato, e, mais importante, um pacto com as irmãs que transformava o escândalo potencial numa causa de família. Mas, embora tivessem alinhado as primeiras peças, sabiam que o jogo só começara. Havia ainda muito por contar. A descoberta pública, a resistência de Dona Eulália, as contas que precisariam ser pagas e o momento em que Benedito, nome que, ainda imberbe, só existia nas vontades, veria a luz do mundo. E enquanto a chuva, mais ao longe, anunciava outros dias, a casa grande guardava suas fissuras e promessas. O cheiro do ferro e do café permanecia, tão presente quanto as decisões que agora andavam pela casa com passos firmes e incertos. No quintal, um cão latiu distante. No céu, a nuvem abriu um pequeno espaço de lua. Era um intervalo, nada mais do que isso, antes da tempestade que viria em seguida. Os dias que se seguiram à noite da promessa foram ocupados por uma espécie de vigilância mansa. Olhares medidos, passos calculados, palavras que se tornavam armas brandas. A casa grande, que sempre funcionara como mecanismo de aparência, passou a ter fissuras visíveis. Os criados murmuravam atrás de portas entreabertas. Os mercadores trocavam olhares quando Cato chegava à feira com uma peça nova. E a rua que levava ao vilarejo trouxe novas vozes, algumas de curiosidade, outras de julgamento. Mas havia também uma rotina que se firmava com doçura inesperada. Clara começou a registrar em pensamento pequenas vitórias, um vestido que ainda lhe servia, o lenço que já não apertava tanto a cintura, o riso breve de Mariana quando, no meio da tarefa de limpar a louça, lembrava uma canção que ouvira na infância. A gravidez que prometera fora se tornando corpo e hábito. Não todas as manhãs haviam de ser heróicas. Havia manhãs de chaleira fumegante e silêncio cúmplice com Cato, que trazia ao peito o peso das moedas poupadas e a leveza de quem aprendia a sonhar com documentos. Mas a pressa real vinha de fora. Boatos circularam. O capataz, homem que aprendera a ler as vantagens do medo, sussurrava a figuras da vizinhança que havia comprador interessado para um escravo forte e hábil. A palavra Santos soou com cheiro de navio e mercado. Alguns olhares mais atentos
perceberam que certos senhores, atentos às possibilidades de lucro, vinham observando Cato nas feiras. Havia no ar a ameaça de que o que se podia comprar com moedas também pudesse ser vendido sem pudor. Certo entardecer, quando o sol punha a mata num brilho melado, chegou ao terreiro um recado em mãos de um criado que mal respirou. O capataz convocara Cato à sua presença. A forja calou. O martelo ficou suspenso, como se a própria metalurgia se tivesse aperreado. Cato cumpriu, com a máscara do homem que havia feito de cada postura um recurso contra a violência. Voltou para casa com o rosto fechado. O maço de papéis que esperava na camisa caiu no chão como uma advertência. Quer vender, disse Cato sem rodeios. Ouvi que já arranjou comprador até. Ele quer levá-lo para além do porto. Pagaria bem. Clara entendeu ali, de pronto, a envergadura do perigo. Vender Cato seria não apenas arrancar da família o homem que esperava pelo filho, seria também desmanchar o plano que vinha sendo tecido com sutileza. A ideia de vê-lo partir para além do mapa que Cato traçara, com noção de contatos e tabeliães, era uma dor que se misturava ao medo. O tempo que levava para salvar uma vida podia não ser o mesmo tempo que o mercado exigia. Ela foi até o capataz. Encontrá-lo era enfrentar um corpo de autoridade que se alimentava de silêncios alheios. O homem, ao ver Clara, ajeitou o chapéu com um gesto de quem pratica o teatro da superioridade. Tentou dissuadi-la com cifras e prudências. É negócio, disse ele. A casa precisa de fundos. A senhora Dona Eulália não gosta de escândalo. É melhor vender antes que venha o rumor. Clara não falou de imediato. Não precisava. Sabia que a venda era a forma mais violenta de extinguir o plano e que, se o capataz conseguisse, a alforria, por mais negociações que Cato fizesse, poderia ficar impossível. Voltar o jogo exigia expor o custo moral que a venda traria para a família, algo que naquele tempo pesava muito para pessoas cuja honra se media por olhos alheios. Ela reuniu as irmãs, traçou o que vinha a ser o núcleo da estratégia. Não fugir, não ceder à pressa, transformar o possível escândalo numa arma contra a matriarca. A ideia era simples e cruel, na mesma medida. Se Eulália permitisse a venda, Clara e as irmãs fariam questão de mostrar em público que a família preferira se desfazer em reputação a perder o homem que seria pai daquele que carregariam no ventre. Num mundo onde a reputação era moeda, o risco de arrastar a casa para o ridículo poderia convencer até a mais dura das mulheres. As irmãs, cada uma a seu modo, concordaram. Teresa, que sempre parecera pronta para enfrentar o mundo, avistou ali um asterisco de honra familiar que poderia ser reescrito a favor de Clara. Beatriz mediu as consequências e calculou que a permanência de Cato, ainda que adquirida por meio de exatidões financeiras, poderia custar menos do que um escândalo. Júlia, pragmática, viu na exposição um modo de manter a ordem sem vender o seu sangue. Mariana chorou e ficou calada, como se a responsabilidade fosse grande demais para uma voz jovem. Quando o rumor de que havia comprador correu pelo vilarejo, as conversas mudaram de tom. Mulheres que nunca tinham se misturado à política da casa começaram a aparecer. A esposa do farmacêutico veio tomar chá com a intenção de falar com Eulália em particular. A dona da padaria relatou que a notícia de uma venda manchava até o trabalho de suas filhas, que se casassem com alguém da família Vasconcelos. A reputação, essa teia invisível, começava a pressionar. Dona Eulália, que calculava com frieza social, viu o perigo de um boato que dissesse que a casa preferira dinheiro a um filho legítimo, uma narrativa capaz de arruinar alianças. Ela convocou uma reunião no salão. Era uma oportunidade que Clara esperara. O salão era palco onde as decisões reverberavam, onde as regras de sociedade eram ditadas e onde o público podia julgar. Mas, à diferença do primeiro encontro, agora as irmãs estavam unidas, e alguns rostos da vizinhança haviam sido sondados a tempo. Havia ali pessoas cujas opiniões importavam para Eulália, entre eles um tabelião de fora e o dono da estalagem, que estava pronto a testemunhar qualquer declaração de venda, caso fosse preciso. Dona Eulália entrou com a mesma postura que a tornara temida. Roupa escura, colar de pérolas falsas,
que imitavam um passado de riqueza, voz firme. Recebeu o primeiro ataque. Clara se levantou. Não com a timidez antiga, mas com o corpo de quem aprendera a política do uso do próprio ventre. Mãe, começou Clara, e a casa pareceu inclinar por um momento em direção às palavras dela. Ou você assina o que deve e reconhece que este homem ficará entre nós, ou eu e minhas irmãs tornaremos público que preferiria vender um homem a aceitar um neto. Não para chantagear, mas para mostrar que nada é mais caro para nós do que a vergonha de uma decisão apressada. A frase foi proferida com a clareza de alguém que sabia o peso dos códigos sociais. Um dos convidados trouxe o assunto num tom que tornava mais concreto o risco de escândalo. Se Cato fosse vendido para além do porto, seria considerado circunstância vergonhosa para a família, e alianças matrimoniais poderiam ser postas por terra. Havia um cálculo social que doía mais que o econômico. Eulália ficou vermelha, depois pálida. A ideia de ter a casa enlameada por rumores que a deixassem isolada era um tormento maior do que ceder. Com voz dura, disse que jamais venderia Cato sem antes receber uma soma fixa para cobrir custos e manter decoro. Eles discutiram números, pagamentos, garantias. Cato, presente, manteve-se calmo, porque sabia que o que se requeria, no fim, era documento, e documentos podem ser comprados mais facilmente do que corações feridos. A negociação teve facetas desconfortáveis, testes de honra, promessas de manutenção do decoro, a exigência de que a família não anomalizasse histórias para que o caso fosse abafado. Eulália exigiu formalidades que pudessem justificar perante os pares a permuta. Receber uma quantia que justificasse sua recusa a um desgosto público. Clara, por seu turno, deixou claro que não cederia à venda por preço algum. Preferia estabelecer que o preço seria coberto por outras fontes, a soma poupada por Cato, um empréstimo do farmacêutico e a venda de algumas peças de mobiliário de pouco uso, sem alarde. O acordo fechado ali não foi uma vitória retumbante. Tratou-se de um concerto tenso, de um cálculo que preservava a face da família e permitia a Cato permanecer. Porém, havia entre as linhas um traço de violência. Eulália pediu que ficassem assentes, condições de convivência, que garantissem que o homem livre continuaria em certa subordinação social, que certas portas não se lhe abririam. Cato ouviu e aceitou, porque sabia que a liberdade, ainda que com limites, era um ganho imediato e uma base para futuras lutas. Em troca, Eulália exigiu reconhecimento, assinaturas, garantias de que a família não faria alarde. A formalidade foi levada a Santos. Cato, com papéis que eram metade verdade e metade diplomacia, partiu com o pequeno maço de moedas que juntara e com a promessa de retornar com o documento que mudaria sua condição. Uma despedida curta aconteceu ao pôr do sol. Clara segurou a mão que tantas vezes segurara ferramentas e cerrou os dentes como se a força de seu corpo pudesse segurar o homem. Volte, sussurrou. Volte para mim. Volte para o menino. Volte com papel que diga que és homem, não mercadoria. Cato prometeu. Era uma palavra que naquela época valia mais do que o peso de moedas. A viagem a Santos foi um capítulo próprio de pequenas batalhas. Cato encontrou ali o tabelião amigo, um homem que cobrava caro, mas conhecia caminhos. Havia também comerciantes de espírito opaco, prontos a fazer de vistas grossas por extratos de dinheiro bem colocados. Cato, que aprendera a somar e a esperar, deixou ali algumas de suas economias e pegou o que podia em termos de documento. Uma carta de alforria redigida com precisão jurídica, assinada por um notário que aceitara a transação. Não de uma vez, mas parcelada em promessas. Ao voltar, trouxe consigo não apenas o papel, mas a transformação que aquele maço de papéis poderia impor à casa. A alforria era tanto um pedaço de papel quanto uma nova configuração de relações. Ele voltou à forja com cânticos presos na garganta e o rosto mais leve, embora a alegria fosse também cautelosa. Sabia que, no momento em que o documento fosse lido em público, haveria novas repercussões. A alforria não eliminava as marcas, apenas as complicava. O nascimento chegou como tempestade de verão, rápido, doloroso e evidente. Benedito veio ao mundo numa manhã em que o céu parecia lavar qualquer vergonha.
A casa, que por dias se esquivara das palavras, agora encontrava um ponto de convergência. Um pequeno corpo que, ao abrir os olhos, trouxe uma força política inesperada. Quando o menino foi apresentado no salão, enrolado num pano branco, houve um silêncio profundo. Exemplos de respeito. Velhas senhoras que sentiam ternura e compaixão. Homens que percebiam que o futuro poderia exigir gestos que não eram apenas de lucro, trouxeram à cena uma complexidade necessária. O batismo de Benedito, realizado com cautela e com o consentimento conciso de todas as partes interessadas, foi um rito que misturou piedade e astúcia. Cato pegou o menino nos braços como se segurasse não apenas carne e osso, mas a possibilidade de alterar um destino. Clara permaneceu observadora. A luz nos olhos era de alguém que tivera de militar por cada direito. O nome, Benedito, fora escolhido por sua sonoridade de esperança e por uma curiosidade que Cato guardara. Benedito, como o pequeno benfeitor do futuro. Havia naquela escolha um aceno ao ato de bem-querença que agora se esperava da sociedade. Os primeiros anos de Benedito foram de aprendizados duplos. Aprender a viver dentro de uma casa que ainda reconhecia hierarquias e aprender a receber o amor de pais que haviam conseguido costurar uma estratégia. Cato lhe ensinou a ler, não como privilégio, mas como ferramenta, letras que abriram caminhos para que o menino um dia pudesse questionar. Clara contava histórias da casa, mas também explicações práticas, como lidar com olhares maldosos, como manter a cabeça erguida diante de ofensas, como transformar humilhação em argamassa para construir algo novo. As filhas de Dona Eulália viveram as transformações com nuances distintas. Teresa casou finalmente com um homem de uma fazenda vizinha, cuja visão era menos rígida. Acabou por ser um aliado discreto para Clara. Beatriz assumiu a administração da casa, escolhendo o pragmatismo. Júlia casou com um comerciante de Santos e por vezes trouxe presentes que ajudavam a suavizar as contas. Mariana cresceu e tornou-se uma menina que falava com liberdade sobre as escolhas que vira. Todas, de uma forma ou de outra, contribuíram para que Benedito tivesse um lugar menos frágil. Não foi, porém, ausência de conflito. Vizinhos conservadores murmuravam, havia ofensas veladas, e algumas cartas anônimas lembravam a família de que, apesar das mudanças, a hierarquia social raramente perdoava. A escola local recebeu o menino com resistências. Cato teve de negociar com professores, insistir para que o filho fosse tratado como criança e não como um problema a ser escondido. Isso exigiu força, perseverança e o uso contínuo da alforria como documento que punha as coisas em ordem legal. Anos depois, quando Benedito já corria pelo quintal com a energia comum dos meninos, a casa viu outras mudanças. O barão estava morto há tempos, os ossos do passado continuavam a repousar no jardim como estátuas de memória. A possessão da casa, que antes se vivia como coisa absoluta, passou a ser objeto de discussões e pequenos lances. Eulália envelhecia com uma mistura de cálculo e arrependimento. Havia dias em que, olhando para o menino, algo se derretia no peito dela, talvez um reconhecimento tardio do preço do orgulho. Quando a morte veio para Dona Eulália, foi suave e solene. Não se tratou de vingança nem de limpeza moral. Foi o fim de uma existência que defendera leis de família com ardor. Havia quem sussurrasse, ao receber a notícia, que ela morrera com consciência pesada. Outros disseram que morrera sem admitir culpa. A verdade era que a casa sentiu um peso diferente, uma possibilidade de recomeço, sim, mas também o peso da fabricação de um novo relato que devia exprimir justiça. A leitura do testamento foi um dos dias mais tensos que a velha casa vivera. Havia auditores, o tabelião de Santos voltara e a família se reuniu com curiosidade e avareza. O documento, quando aberto, trouxe surpresas. Eulália deixara descrições que punha o destino da propriedade em jogo. Em uma cláusula inesperada, uma parte da terra seria entregue, em uso e em usufruto, para a mulher que a tivesse cuidado, uma forma indireta de beneficiar Clara e o menino. Havia ainda a concessão de um troço de capital que poderia servir para instalar um pequeno ofício, um espaço para a forja de Cato. Eulália, numa reviravolta que visitava a contradição humana, decidira que parte do legado,
fosse dedicado àqueles que eram fruto da casa, ainda que oficiais e não reconhecidos como tal em seu início. A decisão irritou alguns parentes, provocou alvoroço entre vizinhos. Mas havia também um reconhecimento. A vida prática exigia decisões que não podiam ser apenas emoção. Tinham de ser calculadas. Que Eulália deixasse parte de seu patrimônio àquele que o sangue e a coragem geraram, foi gesto que desconcertou e que forçava uma leitura. Ora remorso, ora estratégia para preservar o nome diante de novos tempos. O resultado foi que, na prática, Benedito ganhou um horizonte material diferente do que poderia ter tido sem a coragem de Clara e o trabalho silencioso de Cato. Os anos se seguiram com alternâncias de festa e de luta. Benedito cresceu entre ferramentas e livros, aprendendo a martelar e a soletrar. Tornou-se garoto curioso, com olhar atento, menos disposto a aceitar ordens sem perguntar o porquê. A comunidade, aos poucos, passou a olhá-lo não como mero produto de uma transgressão, mas como menino que carregava a herança de coragem. Ainda assim, havia dias em que o preconceito batia na porta. Recados maldosos, portas fechadas em encontros, convites que não chegavam. Mas Cato e Clara ensinaram a ele que resistência não era apenas gritar, era também arrumar a oferta de si ao mundo de modo a torná-lo menos descartável. A forja de Cato cresceu. Com o capital herdado e com a clientela que apreciava sua habilidade, ele passou a ter um pequeno negócio que lhe permitia pagar o trabalho de aprendizes e contratar um ajudante. Tornou a forjar peças de arte e utilidades, e, mais importante, forjou redes de amizade que iam além do vilarejo. Seus clientes, alguns ex-senhores, outros comerciantes, e muitos dos vizinhos que antes desprezavam, vinham em busca de serviço, e pouco a pouco foram obrigados a reconhecer sua competência. Clara, por sua parte, transformou a casa onde a invisibilidade a nascera num lugar onde histórias se contavam com menos medo. Tornou-se uma presença pública, às vezes amável, às vezes cortante, mas sempre com uma fórmula que lembrava a força de sua promessa. Vou engravidar pelo menos uma. Agora dita não como mera frase retórica, mas como testemunho de uma decisão que mudara vidas. A expressão ganhou tons distintos. Para alguns, um escândalo. Para outros, um gesto de astúcia. Para Clara, o eixo de uma vida construída sobre riscos calculados. O tempo que passou não apagou as marcas. Havia noites em que Cato acordava com o eco de correntes imaginadas pelo medo de que algo fosse arrancado novamente. Havia dias em que Clara revivia o tom cortante de Eulália quando os anos a varreram. Mas havia também um laço profundo entre os dois, construído sobre trabalho, sonhos de leitura e na experiência de não se submeter ao destino sem negociar. O amor que nasceu naquela noite utilitária encontrou terreno de respeito e companheirismo, mesmo que a origem do gesto ficasse marcada por uma violência estrutural que jamais seria celebrada. O mais surpreendente foi a transformação lenta, quase insuspeita da vizinhança. Vidas que antes se mantinham em compartimentos lisos começaram a ter costuras comuns. Uma festa de casamento que contou com as mãos de Cato na ferraria. Um sebo que comprou livros que Cato lia. Crianças que brincavam juntas no terreiro sem a mesma pressa de separar. Nada disso apagou a realidade do passado. Apenas mostrou que a escolha de alguns havia criado uma fresta por onde outros passaram. Anos depois, já com cabelos prateados e mãos menos firmes que antes, Clara e Cato sentavam na varanda, observando netos correndo entre as mangueiras. Benedito estava ali, homem agora, segurando a mão de uma criança que, no rosto, trazia o sorriso de avós. A casa não era a mesma nem a velha ordem completamente preservada. Havia concessões, ajustes, e o peso das memórias continuava a marcar. Clara permaneceu uma figura que entendia o preço do agir. Em noites serenas, quando as vozes das crianças se aquietavam e as praças lá fora estavam em seu repouso, pegava o velho lenço e às vezes sussurrava para si a frase que a galvanizara nos tempos de angústia. Não mais uma proposta tensa ao mundo, mas uma frase que carregava a sua história inteira. Vou engravidar pelo menos uma, dizia, quase como reza. E Cato, com um sorriso que traduzia a soma das dores e das vitórias, respondia ao gesto com a calma de sempre.
Entre eles, havia um entendimento que escapava aos que olhavam de fora. Aquele ato, que fora arrancado de um contexto de obrigação, vira instrumento de reinvenção. Não foi redenção completa nem perdão absoluto. Foi, antes, sobrevivência transformada em legado. E quando as mãos cansaram de labutar, quando as finanças acomodaram, e quando os vizinhos, alguns arrependidos, outros apenas cientes das mudanças, frequentavam o terreiro com menos desdém e mais curiosidade, chegou um momento em que a história foi contada e recontada. Meninos que brincavam com maquinários de madeira não sabiam de toda a violência que existira. Ouviam, sim, uma narrativa de força e de escolha. E muitas vezes, quando se perguntava a Clara o que havia movido sua decisão naquela noite de tempestade, a resposta era simples e complexa ao mesmo tempo. Eu quis um nome, dizia ela. Não me bastava viver como lembrança. Quis que existisse uma prova de que um dia escolhi não ser só sombra. E por isso eu disse, vou engravidar pelo menos uma. A frase repetida como refrão deixou de ser ameaça para ser testemunho. Não era uma palavra de triunfo, era a marca da vontade humana de fazer um gesto dentro das possibilidades que o tempo permite. A casa grande não se tornou plenamente justa. As cadeias que prendiam a sociedade foram se desfiando num ritmo que não cabe revelar por completo, mas naquela casa uma ação singular deixou sequelas de mudança. Cato foi homem livre, Benedito cresceu com possibilidades, e Clara ganhou o que buscou: voz, registro e a capacidade de olhar o mundo para além do medo. No final, quando a tarde se estendia em dourado e os netos deitavam sob a mangueira, Clara e Cato sentaram juntos na varanda e olharam as ondas de vida que haviam gerado. O lugar não era perfeito. Cicatrizes continuavam, mas havia risos, trabalho e a certeza de que uma escolha, mesmo feita em contexto injusto, podia ser transformada em estratégia de libertação. Ao fechar os olhos por um instante, Clara lembrou da noite em que a chuva tamborilara nas telhas, do salão e da ordem que quis sustentar um nome. Lembrava também da frase que proferira quase como espada: vou engravidar pelo menos uma. Agora, a sentença tinha olhos, voz e passos. Benedito passava correndo, sujando os sapatos de terra, e Cato ria, orgulhoso e cansado. Naquele sorriso havia a compreensão de que, embora o mundo continuasse a exigir luta, algo fora mudado. E quando a casa adormeceu, ao som de passos e do vento nas folhas, Clara murmurou uma última vez, não como promessa, mas como conclusão de um caminho duramente trilhado. Escolhemos. Você teria coragem de Clara? Compartilhe nos comentários o que essa história despertou em você. Se quer ouvir mais histórias do Brasil imperial cheias de conflito, coragem e escolhas que mudam destinos, inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias.